E aí, galera, aproveitando esse dia aí que eu tô com a macaca, né, de filmar e gravar vídeo e botar no YouTube, né, depois de muito tempo parada, eu vou contar pra vocês como foi a minha entrevista com a Infinity Brasil. Enquanto eu tenha tempo, eu vou estar gravando em português e inglês. É o seguinte, ai, como eu falo, quando eu entrei em contato com a Infinity, eu fiz um cadastro pela primeira vez na Infinity e eles meio que pré-analisaram, olha, o que eu tinha dito, eles não tinham pedido currículo até então, o que eu tinha dito de experiência, e aí tipo, essa menina serve. E aí entraram em contato comigo por e-mail me solicitando o currículo em inglês e que adicionasse a Infinity no Skype e que assistisse a um vídeo informativo da Infinity sobre as posições de trabalho, um pouco de, em geral, assim, 15 minutos de vídeo sobre o trabalho em cruzeiro. Depois, passado isso, eu enviei o currículo muito rápido, tudo com a Infinity, ainda que eles estejam em época de fim de ano, que tem muita gente embarcando e tudo, eles muito eficiente. Então, eles marcaram minha entrevista para uma quarta-feira, pelo que eu entendo, eles têm 2 turnos, né, e aí você pode fazer a entrevista tanto presencial, né, na Infinity, creio que em São Paulo, em Santos, ou como você pode fazer por Skype. Então, o meu foi por Skype, eles marcaram das 9 da 9 da manhã a 1 da tarde, para eu ficar online no Skype e a qualquer momento eu seria chamado desse horário, entre esse horário. Então, o que aconteceu comigo, todo mundo sabe que eu dei um vacilo de esquecer do horário de verão, né? Eu entrei 8h30 daqui, seria já 9h30, e foi quando me chamaram e meu coração bateu mais forte. Eu não pude atender, eu fiquei nervosa. Na verdade, eu até cheguei a atender a ligação, mas não chegou a conectar, né? A conexão não se firmou. Então, depois eu peguei e chamei de volta e a pessoa escreveu, já retorno, e eu fiquei no aguardo. Eu me preparei muito para a entrevista, porque eu nunca tinha feito entrevista antes na minha vida. A única entrevista pela qual eu passei foi a entrevista da família dos Estados Unidos, e antes disso nunca fiz entrevista, então eu estava bem nervosa. Só que conversei bastante com uma amiga minha, vi muitos vídeos, li muito a respeito. E porque também os entrevistadores, tem muitos que são muito cara dura assim, muito, são, sei lá, pesados, são muito fechados, são muito, nossa, não tô achando adjetivo pra ela. São muito rígidos, né, a maneira de falar, te tratam meio assim, já porque é sua entrevista mesmo, quer ver que a galera tenha confiança em si mesmo, né, e tudo isso. E a minha amiga, a menina que eu conheci aqui do meu curso de espanhol, essa franja tá bonita, ela trabalhava em recursos humanos de uma empresa, nos recursos humanos de uma empresa, no setor, né, e ela fazia entrevista. Então ela me explicou que era para ir tranquila. Então as dicas que eu tenho de entrevista para você é o seguinte, foi o que ela me falou: fica tranquilo, porque todo mundo vai estar nervoso. E o entrevistador, ele sabe que vocês vão estar nervosos. Então, tentar ficar tranquila ao máximo. Você tá ali aplicando para um trabalho, você tem experiência, pronto, você fala inglês, fica tranquila, certo? Aparência, não exagerar na maquiagem, mas fazer uma maquiagem. Você tem que pensar, se você fosse contratar alguém, né? Você queria uma pessoa assim bem organizada, limpa, unha feita, a sobrancelha ajeitada, um pouquinho de maquiagem para poder tonificar a pele, um negócio mais assim, único, como fala? Uniforme, aparência, sabe? Cabelo preso, também depende muito da posição para a qual você vai aplicar. Então, se você vai trabalhar na cozinha, você tem que, sei lá, cabelo preso, entendeu? Mostrar assim um pouco de cuidado com você mesmo, porque isso aí é fundamental. Outra coisa é não mentir. Ela falou não mentir porque o entrevistador sabe quando a pessoa está mentindo. Eles trabalham com isso. Eles sabem quando você está mentindo. Então, fala a verdade sempre e sem problema nenhum. Eles fazem algumas perguntas meio que para ver a sua resposta. Por exemplo, qual o seu pior defeito? Né? E muita gente fala, é que eu sou muito perfeccionista. Então, não é bem o defeito, sabe? Então, ser sincero, falar o que você sente. Eu falei, nossa, se ele me perguntar, eu não sei, porque, tipo,
Ninguém gosta de falar do seu próprio defeito. Mas eu fiquei meio assim, se ele perguntar, eu não sei o que eu vou falar na hora. Porque também, se você tiver um defeito que vá atrapalhar no seu... um defeito que, sei lá, eu odeio acordar cedo. Eu não sei, chega atrasada. São coisas que você também não vai poder falar, né, gente? Eles estão te contratando para um trabalho aí, de cruzeiro principalmente, que você tem que ser pontual, assim, enfim. Essas dicas aí gerais, sabe? Ficar tranquilo e tal, aparência, postura, né? Falar devagar, não falar muito rápido, porque eu tenho problema de falar rápido e aí me engasgo, me atrapalho nas palavras. Mais ou menos isso. Então, como foi a minha entrevista? Então, ele chamou, né, e começou a falar no português. Ele pediu meus dados, meu nome, nascimento, onde nasci, onde eu estava. E aí, quando eu disse que estava na Argentina, eles ficaram meio assim de, mas você vai voltar? Eu falei, não, eu já estou voltando em janeiro, fim de fevereiro. E aí ele pegou esses dados aí e falou, então vamos dar início à sua entrevista. E aí ele começou a falar inglês, né? Perguntou por que eu queria trabalhar no cruzeiro. Aí eu falei que basicamente pelo dinheiro e pela oportunidade de viajar a alguns países. Basicamente eu falei isso. E aí ele perguntou qual posição eu queria aplicar. Eu falei bartender. Depois disso ele me pediu para falar tudo em inglês. Qual era a experiência que eu tinha sobre nessa área? Qual a experiência nessa área? E aí eu expliquei tudo. Do curso que fiz, de onde trabalho, como funciona. Expliquei. Aí eu já estava mais tranquila. Eu comecei nervosa, mas depois já fiquei mais tranquila. Depois disso, ele já foi falar português. Ele já falou, você passou um tempo nos Estados Unidos, não foi? Tudo em português agora que eu vou falar. Aí eu sim, ele falou, então, quanto tempo você passou? Eu, 1 ano e meio. Ele, você trabalhou como bartender? Eu, não, como au pair, um programa de intercâmbio e tal. Ele, legal. Você tem tatuagem visível? Aí eu falei assim, eu tenho 2 não visíveis e tem uma que é visível. Mas é na perna, assim, perto do calcanhar, e ela é facilmente, eu posso maquiar tranquilo. Aí ele, não, tudo bem. E aí acabou, minha entrevista durou 7 minutos. Ele falou assim, eu vou olhar as vagas que eu tenho aqui, e já em 2 dias você recebe a resposta, e aí você terá que fazer uma entrevista, né, na empresa, uma segunda entrevista. Essa entrevista não é que já te garante nada de trabalho. Então, aí eu falei, não, tranquilo. Aí eu falei, posso fazer uma pergunta? Com relação à entrevista, quando seria? Porque eu ainda estou aqui. Ele, não, as entrevistas serão todas em fevereiro. Agora é período de embarque e tal, fim de ano. Aí eu falei, não, tranquilo. Pronto, acabou aí. Acabou aí a entrevista. Eu fiquei assim, nossa, eu estudei tipos de bebidas. Se ele perguntasse, por que você ofereceria, né? Porque, pelo que eu li, é como que ele ia falar assim, bom, a gente espera isso de você. O que você pode nos oferecer? Você está pronto para trabalhar em cruzeiro? Você tá pronto para trabalhar sob pressão? Um trabalho que você não tem dias de folga? Seriam perguntas assim, que era para ver se você realmente quer trabalhar nessa onda aí. Mas a minha entrevista, eles têm muitas pessoas para entrevistar, então eu acho que ele faz mais um filtro assim, vamos dar uma olhada no inglês e vamos dar uma olhada mais ou menos de experiência que ela tem para encaixar numa vaga, né? Então eu acho que é muito mais assim para olhar o inglês, a postura, se você tem firmeza, mais ou menos assim, muito rápido. E fui aprovada, gente, num dia depois. Eu estava trabalhando no catering. E foi engraçado que meu celular apitou, chegou o e-mail e eu abri, a gente estava na cozinha já, limpando tudo, guardando os pratos, botando as comidas nas embalagens e tal. E aí chegou o e-mail, comecei a pular porque eu vi aprovada e eu vi que foi para Royal Caribbean. Eu fui aprovada para Royal. E aí eu fiquei nervosa, comecei a pular. Eu não tinha olhado para que posição eles tinham me aceito. Só que, tipo, pra mim ali foi um momento de, meu Deus, eu consegui o trabalho de bartender na Royal e já tô aprovada. De caralho, comecei a pular, falei com as meninas, ai, meu amor, que linda, e tudo. E depois, quando eu fiquei, gente, eu não olhei a posição. Aí eu fui correr pra internet, a internet não funcionava. Quando eu olhei, não era bartender, era assistant waiter. Infelizmente. Mas vamos aí, vamos fazer a entrevista. Eu já recebi um e-mail agora, enfim, é muito rápido, eu adoro isso. Que eles vão marcar na segunda quinzena de fevereiro. Eles vão marcar a data da entrevista na segunda quinzena de janeiro.
vão marcar a entrevista para fevereiro. Então, é isso aí. Depois eu explico mais um pouco sobre a função, o que eu sei da entrevista da Infinity. Existem outras empresas, gente, sabe? Eu depois boto aqui embaixo as outras empresas que você pode estar aplicando, empresas de recrutamento. E o que eu sei da entrevista, o resultado é o seguinte: eles podem te aprovar, eles podem te reprovar, eles podem te botar como potencial e eles podem te botar como TBA, que eu não sei direito o que é assim. Aprovado, você preenche um perfil de um cargo e tem a vaga. Bom, aprovado. Reprovado, você não é o perfil de uma pessoa para trabalhar no cruzeiro, certo? Mas isso não quer dizer que você não pode mais. Você pode trabalhar nisso e tudo e ver o que está faltando. Eles vão dar um motivo. Potencial, eu acredito que não tem vaga ainda. Você já preenche o perfil, mas não tem a vaga. E o pré-aprovado e o TBA, que eu não sei o que é direito, eu acredito que você precisa fazer um curso, melhorar um pouco na experiência e tudo, para depois então ser aprovado. Então tem esses quatro tipos de resultado, né? Aprovado, reprovado, potencial porque falta a vaga e TBA, que eu não sei o que significa TBA, mas depois eu digo, ou escrevo aqui embaixo. Essa questão de você precisar fazer algum curso, alguma coisa assim, e aí então você depois será aprovado. Então tá, um beijo, Feliz Natal e até a próxima. Tchau, tchau.